Galerinha do Physics Records Brasil, E aí? temos aqui um convidado super especial, professor Van Baster. Beleza, galera? Vamos lá! Hello, darkness, my old friend. Física na área com você. Os alunos, né, eles aprendem sobre resistores, aprendem sobre geradores, Perfeito. receptores, só que eles não conhecem todos os elementos do circuito. Como, por exemplo, tem gente que nunca ouviu falar no chamado diodo. E o que é um diodo? Um diodo é exatamente um componente eletrônico que considera o tipo de passagem de corrente. Se você tiver conduzido num sentido, ele passa a corrente de boa. Mas se for no sentido contrário, ele interrompe. Ele pode ser feito tanto de germânio quanto de silício. E não são bons condutores e nem mal condutores, são semicondutores. O diodo mais comum acho que é o LED, né? É o famoso diodo emissor de luz. Opa! Você manda a corrente, pá, ele acende. E se você tentar, por exemplo, inverter a polaridade do LED, é uma brincadeira legal de se fazer, ele não acende. O diodo ele tem uma coisa que a gente chama de junção PN. Seria positivo e negativo, mas na verdade a coisa é bem mais física. O diodo ele funciona como se fosse uma anodo e catodo mesmo. Se no anodo a tensão for alta, ele vai conduzir. Se no anodo a tensão for menor do que no catodo, ele não conduz. Ele vai fazer uma dopagem do diodo. Uma dopagem? É, ele vai ficar dopado. Viu? Juliana? Você vai colocar elementos que talvez tenham uma polaridade positiva, ou seja, tendem a ser positivos, e o outro lado você coloca indeficiência desse elemento. Você começa a criar o quê? Uma DDP. Eu já vi isso em algum lugar. Já. Retificador de onda completa, isso caiu na prova do NB. Olha só, que loucura, né? Vamos dar uma olhada na questão, bora? Vamos lá. Só bora. Vamos lá, a questão é a seguinte: o diodo semicondutor é um componente eletrônico que tem duas polaridades, anodo, terminal positivo, e catodo, terminal negativo, formando a junção PN, como ilustra a figura acima. O diodo semicondutor é chamado de retificador, pois permite a passagem de corrente elétrica apenas quando está conectado no circuito na forma denominada direta. Ou, de maneira mais simplificada, funciona como se fosse uma válvula que só deixa a corrente passar pelo circuito em um único sentido. A partir das informações do texto, infere-se que, para que o diodo opere na forma direta, o polo negativo da bateria deve ser ligado ao anodo e o positivo ao catodo. Bom, pelo que a gente sabe, para que aconteça, né, essa corrente, para que flua, você tem que colocar um potencial maior no anodo. No anodo. E não no catodo. Não no catodo. Então, item Errado, falsificado. falso, Para. mentiroso. Pô, legal, cara. Então a gente conecta aí o diodo e a gente consegue deixar que passe num sentido, não passe no outro, interrompe, show de bola. Se eu fosse ligar numa corrente que vai só para um lado, não tem muita utilidade. Se eu ligar numa corrente alternada, quando a corrente vai para um lado ele deixa passar, quando volta ele interrompe. Quando vai deixar passar, quando volta ele interrompe. Fica parecido com isso aqui, ó. É, não tem sinal sempre. Perfeito. E se não tem sinal sempre, isso daí não é muito útil. O diodo seria um pouco defasado, né? Isso. Seria uma coisa mais fraquinha. Ele faria o seu papel, só que não faria o seu papel completo. Vamos olhar o item então? olhar. Vamos! Assinale a opção que apresenta a associação de diodos em que uma corrente alternada aplicada aos terminais A e B é transmitida pelos terminais C e D como corrente que flui sempre em um único sentido. Ele colocou aí os quatro, né? Eu não sei, eu acho que eu testaria. Perfeito. Eu testaria um por Perfeito. E de cara você já vê que as duas últimas questões não batem, porque elas estão no sentido contrário. um. E aí tudo fica em corte. As duas últimas ele colocou aí um para um lado, o outro pro outro. Aí interrompe. E o pior, a última questão que na minha opinião poderia complicar, que seria a B, faz a mesma coisa. Se você não soubesse a resposta, você já ia acertar o item. Vamos confirmar que é o A então? Não é Figurinha. vamos colocar aqui no A um positivo, né? Como se a corrente tivesse vindo pelo A. Perfeito. Se ele vier pelo A, ele não pode sair pelo D4. E o D4 está contrário. Sentido oposto. Ele mostra exatamente para onde ir. E aí ele corta. Ele passa pelo D1. Perfeito. Se ele está passando aqui pelo D1, ele consegue se escapar por C. Vamos mudar a polaridade. Se você colocar aqui a corrente vindo por B, e aí? Por onde será que ele A passa? mesma coisa. Se você coloca o sinal vindo aqui por baixo, ou seja, pelo ponto B, o que vai acontecer? Quando ele vê
essa tensão aqui nesse nó, ele não vai vir passar para pro cá, D3. ele vai vir para cá. E aí novamente ele vem da esquerda para a direita, E beleza? em qualquer hipótese ele sai por C. Espero que você tenha aproveitado aí diodos, semicondutores, Vale do Silício, não é à toa. Tamo junto, obrigado, Van Baster. Obrigado. Tamo junto. É nóis. Physics Records na área.